Este é o Diamond DA-40, o avião bimotor de 4 lugares mais refinado do mercado atualmente, altamente versátil e popular, o avião a pistão bimotor mais vendido do mundo. A maioria das pessoas compra aviões bimotores por um de 3 motivos. Ou elas querem voar regularmente sobre terrenos acidentados, grandes corpos d'água ou à noite, ou voam com suas famílias e buscam a máxima confiabilidade que a redundância oferece. Ou pretendem usar o avião para treinamento multimotor. Nem todo bimotor pode cumprir todas essas 3 missões, mas o austríaco Diamond DA-40 é um avião que talvez consiga. Hoje em dia, os bimotores vêm principalmente da Piper, Beechcraft, Tecnam, Vulcan Air e, claro, da Diamond. Esses valores variam de $450 mil pelo Tecnam de entrada até $1 milhão, $367 mil pelo Baron topo de linha. Ao longo dos anos, Beechcraft e Piper tiveram um papel importante nesse nicho. A Tecnam mal arranhou a superfície, mas o DA-42 rapidamente se tornou muito popular entre os pilotos. Por que essa aeronave é tão única? Bem, antes de tudo, a estrutura é composta em grande parte por material compósito de carbono e vem equipada com um cockpit de vidro Garmin G1000 direto da fábrica. Além do novo material e dos aviônicos de cockpit atualizados, o DA-42 é uma das poucas aeronaves que utiliza combustível diesel em vez de Avigas e apresenta uma melhora notável no consumo de combustível. Prepare-se para conhecer uma das melhores aeronaves já criadas e deixe de lado qualquer preconceito, porque o que você vai descobrir sobre o DA-42 fará você querer um novinho em folha. O Diamond DA-42 é uma aeronave pequena, mas com um design marcante e um acabamento elegante e aerodinâmico que a tornam uma joia. No solo e principalmente no ar, com polímeros reforçados com fibra de carbono em toda a estrutura, oferecendo mais segurança à aeronave. Sua fuselagem de composto de carbono tem design aerodinâmico avançado e tecnologia de segurança passiva, garantindo eficiência, desempenho e proteção de alto nível aos passageiros. Outro ponto positivo é que a fuselagem é muito durável. Não é fácil de manter, mas vai parecer nova por muitos anos. A empresa oferece diversas opções de cores e combinações para que cada dono personalize seu DA-42 conforme seu gosto, tornando a aeronave única. E caso você esteja se perguntando qual o tamanho desse modelo, o DA-42 tem 2,50 metros de altura, 8,50 metros de comprimento e uma envergadura de 13,50 metros. O interior chama a atenção. Apesar do tamanho, a cabine é confortável e tem acabamentos de alta qualidade. Acomoda até 4 pessoas em 2 fileiras de assentos. Esses assentos foram feitos para resistir mais a colisões e têm cintos automotivos de 3 pontos. Os assentos também ficam em posição fixa. O interior da aeronave foi projetado pensando no conforto dos pilotos e passageiros. Seus assentos ergonômicos são climatizados e possuem suporte lombar ajustável e encosto regulável. As dimensões da cabine são de 1,27 m de altura, 1,25 m de largura e 2,57 m de comprimento. Os usuários podem personalizar o interior com opções de estofamento de luxo feitos à mão e diversos recursos que tornam o voo mais agradável. O DA-42 é uma aeronave generosa, inclusive ao oferecer acesso aos ocupantes. O acesso aos assentos dianteiros é feito por uma grande cobertura frontal basculante para a frente, enquanto os traseiros são acessados por uma porta superior articulada no lado esquerdo da aeronave. Mas, sem dúvida, o que rouba a cena no DA-42 é sua cobertura frontal de plexiglass, que oferece uma visão quase total dos arredores. Consegue imaginar entrar na aeronave e fechar a cobertura como Tom Cruise em Top Gun? Seria de cair o queixo. Agora vamos falar sobre o que alimenta essa máquina. O Diamond DA-42 é movido por 2 motores diesel turboalimentados, Austro Engine AE300 de 168 cavalos de potência, controlados por FADEC, com sistema de manete única. Equipado com hélices hidráulicas de 3 pás, de velocidade constante com geometria avançada das pás, para desempenho eficiente, movimento suave, baixo ruído e vibração. O controle digital do motor automatiza tudo, sendo tão simples quanto ligar um interruptor. O DA-42 é capaz de utilizar vários tipos de combustível para sua operação, graças ao seu uso difundido em várias regiões do mundo. Geralmente ele utiliza combustível Jet A1, mas também é capaz de operar com Jet Day,
JPA, JP-8TS-1 e RT na Rússia e Ucrânia, e com combustível número 3 na China. Caso você esteja curioso, o DA-42 é totalmente capaz de voar com apenas um motor funcionando, enquanto o outro permanece desligado como reserva para qualquer eventualidade. Isso pode não parecer impressionante, ainda mais porque muitos acham que todo bimotor consegue isso. Na verdade, a história é bem diferente. Alguns aviões continuam voando com uma descida gradual, o que geralmente é suficiente para chegar ao próximo aeroporto e pousar. Alguns aviões mantêm altitude sem subir, mas isso não ocorre com o DA-42. Seus dois motores diesel turboalimentados Austro-AE AE300 dão ao DA-42 um desempenho excepcional. Graças a eles, ele atinge uma razão de subida de 1.114 pés por minuto e é capaz de alcançar um teto operacional máximo de 18.000 pés. Mas quem mantém essa altitude em um avião não pressurizado? Ele tem um peso vazio sem opcionais de 3.131 libras e uma carga útil máxima de 1.276 libras, resultando em uma massa máxima de decolagem de 4.407 libras. Ele tem uma capacidade total de combustível de 76,4 galões, distribuídos entre 50 galões no tanque principal e os 26,4 galões restantes no tanque auxiliar. Para decolagem, ele requer uma distância de 1.230 pés, enquanto para pouso, precisa de uma distância mínima de pista de 1.115 pés. Sua velocidade de cruzeiro a 75% de potência é de 175 nós, mas ele é capaz de atingir uma velocidade máxima de 197 nós. Seu consumo de combustível a 60% de potência é de 10,4 galões por hora, podendo atingir alcance máximo de 1.225 milhas náuticas em condições ideais. A aeronave possui aviônicos avançados, incorporando o Garmin G1000 NGSI no cockpit, que é integrado ao sistema de controle de voo automatizado de 3 eixos GFC 700. Os pilotos dispõem de 2 telas que mostram informações básicas de voo e o status da aeronave. Ela possui um radar meteorológico integrado, GWX-70, uma opção geralmente disponível apenas em aeronaves mais caras, além de visão sintética e alertas de tráfego. Sem dúvida, o DA-42 é muito bem equipado nesse aspecto. O DA-42 é operado por meio de um joystick, algo que proporciona uma sensação diferenciada, mas exige um nível maior de calma e concentração ao realizar os movimentos de voo, pois torna a aeronave muito mais sensível aos comandos. O DA-42 conta com sistema TKS de proteção contra gelo certificado pela FISE, oferecendo proteção extra para voos seguros em condições de gelo. As asas, a cauda, as hélices e o para-brisa são todos protegidos com fluido TKS. Desde o lançamento do Diamond DA-42 em 2004, mais 8 variantes desse modelo foram desenvolvidas, mantendo seu espírito utilitário e versátil, mas incorporando pequenas melhorias para garantir melhor adaptabilidade e desempenho. O DA-42 tem sido caracterizado em grande parte por sua confiabilidade e conforto durante o voo, por isso tem sido utilizado principalmente por escolas de aviação, empresas de voos charter, para mapeamento aéreo, serviços de busca e salvamento, assim como para outros fins militares. A primeira variante foi o DA-42M, uma plataforma de missões especiais para a China. O DA-42L360 veio em seguida. A variante, como indica o nome, recebeu 2 motores Lycoming IO300 e 60 de 180 cavalos projetados para treinamento no mercado norte-americano. A variante DA-42NG surgiu com motores Austro Engine AE300 capazes de gerar 170 cavalos de potência de cada lado, e sua versão para missões especiais era a DA-42MNG. A DA-42MPP é uma versão desenvolvida exclusivamente para o Ministério da Defesa do Reino Unido, com sistemas de vigilância. O DA-42MPP Centaur OPA é uma aeronave opcionalmente pilotada desenvolvida pela Aurora Flight Sciences para fornecer uma aeronave de inteligência, vigilância e reconhecimento capaz de ser operada por pilotos ou remotamente. A unidade em serviço é da Agência de Aquisição Militar da Suíça.
O Dominator 2 é uma versão do DA-40 modificada pela Aeronautics Defense Systems Ltd, que funciona como uma aeronave não tripulada, possui autonomia de 28 horas, carga de 899 libras e opera até 30.000 pés, alcançando velocidade de 191 nós. Por fim, temos o DA-40-6, uma versão aprimorada lançada em 2012. Que incorpora melhorias aerodinâmicas no empenagem e no capô do motor, além de novas hélices, tudo isso resultando em um aumento na velocidade de cruzeiro da aeronave. Agora é sua vez de dizer qual é seu favorito. A recessão global de 2008 fez as projeções de vendas dessa aeronave caírem drasticamente, mas o tempo trouxe surpresas agradáveis. Em 2012, o DA-42 havia se tornado uma aeronave fundamental para a geração de receita da empresa. Ela se tornou extremamente popular entre os operadores do mercado civil, assim como entre operadores dos setores governamental e militar. Como primeira aeronave bimotora da Diamond, ela também foi a primeira nova bimotora europeia de sua categoria desenvolvida em mais de 25 anos. Assim como a primeira aeronave de asa fixa a diesel a cruzar o Atlântico Norte sem escalas, feitos que aumentaram a popularidade do DA-42, o Diamond DA-42 conseguiu se posicionar entre 2005 e 2021, com um total de 1.095 unidades espalhadas pelo mundo, com a Europa sendo seu principal mercado, com mais de 460 unidades, seguida pela Ásia com mais de 250 aeronaves, e a América do Norte com 150 unidades. Isso sem dúvida demonstra a alta utilização comercial da frota do DA-42, provando não apenas a durabilidade e popularidade da aeronave, mas também sua confiabilidade e segurança. O preço base do Diamond DA-42 era em torno de $750.000, porém, modelos das primeiras versões podem ser encontrados no mercado de usados por um preço aproximado de $360.000. Porém, conforme a configuração, o valor da aeronave pode passar de $1 milhão. O custo anual de manutenção de uma aeronave com essas características, baseado em 450 horas de voo por ano e um custo médio de combustível de $7,25 por galão, gera um orçamento anual de $145.000, cerca de $322 por hora de voo. Agora, nenhuma boa análise estaria completa sem uma boa comparação, por isso é hora de apresentar a vocês duas aeronaves que competem na mesma categoria que a DA-42 e são muito interessantes. Estamos falando do Tecnam P2006T e do Piper PA-44 Seminole. Para ser justo, a DA-42 não tem concorrentes diretos. Ela é a melhor da sua categoria. O PP2006T é realmente submotorizado, e embora o Seminole não seja exatamente submotorizado, ele não chega aos pés da DA-42. Todas têm em comum o fato de serem ótimas plataformas de treinamento. O Tecnam P2006T é todo de metal. Ele foi elogiado pela confiabilidade, mas ainda apresenta muitos problemas. Não se provou totalmente, embora seja eficiente e suave. O P2006T oferece uma excelente relação custo-benefício em termos de custo e durabilidade em comparação com a concorrência, devido ao fato de não incorporar nenhum material especial de alto custo, facilitando assim a sua manutenção. Em termos de aviônicos, ele possui em seu painel de instrumentos o Garmin G1000 NEC IFR, com 2 monitores e um piloto automático S-Tech Tech 55 integrado. Seu desempenho é bem inferior ao do DA-42 e tanto o design quanto a qualidade dos materiais mostram ser um produto menos cuidado, mas não necessariamente ruim. O Tecnam P2006T é capaz de atingir uma velocidade máxima de 145 nós que pode ser aumentada com modificações no motor. Nesta seção, o DA-42 tem uma vantagem significativa de mais de 50 nós. Com 52 galões de combustível, ele é capaz de voar 650 milhas náuticas e tem uma razão de subida de 1.036 pés por minuto. Além disso, seu design de asa alta permite decolar e pousar em pistas curtas, mostrando seu projeto eficiente, mas sem ser muito chamativo. Outro aspecto em que ele é limitado é sua altitude máxima de operação, já que só alcança 14.000 pés. O que o torna bastante atraente é seu preço, próximo de $625.000. O outro concorrente é o Piper PA-44 Seminole, que tem uma longa história de voo, já que está em produção desde 1979.
Até hoje, o Seminole segue como uma das aeronaves leves bimotoras mais amigáveis e dóceis já feitas, projetada com simplicidade e características ideais para treinamento de pilotos. Em seu conjunto motriz, ele possui dois motores Lycoming O300 e 60A E1AD de 180 cavalos de potência, com hélices Hartzell de 2 pás. Das 3 aeronaves, ela consome mais combustível, 20,6 galões por hora e capacidade total de 108 galões. Com uma razão de subida de 1.340 pés por minuto, sua velocidade máxima de cruzeiro é de 168 nós, alcançando um alcance de 915 milhas náuticas e um teto de 17.100 pés. O preço do Piper PA-44 Seminole é em torno de $660 mil, um pouco mais alto que o do Tecnam P2006T, mas ainda bem distante do custo de um Diamond DA-42. Embora o Diamond DA-42 seja o mais caro das 3 opções, ele também é o que oferece aos usuários maior alcance, maior velocidade e mais conforto e luxo, e está comprovado na prática que é uma aeronave que vale cada centavo. Em 2004, tornou-se a primeira aeronave de asa fixa movida a diesel a cruzar o Atlântico Norte sem escalas. O voo possibilitou a Diamond apresentar a aeronave no Festival de Oshkosh. Ela partiu de London, Ontário, para Terra Nova em um voo de 7 horas e meia, depois seguiu para Porto, Portugal, em uma travessia de 12 horas e meia. Como sempre, tudo depende do seu orçamento e necessidades. O DA-42 se destaca entre as aeronaves de sua categoria, especialmente por seu trem de pouso retrátil. Apesar de parecer comum, nem todas as pequenas aeronaves têm trem de pouso retrátil controlado pelo piloto. Embora o DA-42 seja bimotor, seu segundo motor serve principalmente como segurança extra, pois a aeronave pode voar sustentadamente com apenas um motor, atingindo taxas de subida de 700 pés por minuto, feito raro entre aeronaves contemporâneas. Seus motores são altamente eficientes em termos de consumo de combustível, permitindo que a aeronave realize voos de até 13 horas de duração sem a necessidade de um tanque de combustível adicional, demonstrando uma autonomia invejável. O motivo da enorme popularidade do DA-42 ao longo dos anos é mais do que óbvio, uma aeronave difícil de criticar porque é um produto praticamente completo. Dependendo da experiência do piloto, a ausência dos controles e instrumentos de voo tradicionais pode dificultar o manuseio da aeronave no início, mas é questão de adaptação. O interior e o espaço para bagagem são um pouco limitados, mas é difícil exigir mais diante do que a Diamond conseguiu oferecer nesta aeronave. Apesar de hoje o Diamond DA-42 não ser mais o principal produto da linha da Diamond para o mercado, ele sem dúvida se tornou uma aeronave que envelheceu bem e sobre a qual continuaremos ouvindo falar no mundo da aviação por muitos anos ainda. O DA-42 é um ótimo avião, e você teria sorte de ter um. Ótimo para curtas e longas distâncias, desempenho excepcional, enfim, um clássico absoluto na minha opinião que todo mundo deveria ter. Ele tem tudo. Não há dúvida de que o DA-42 já conquistou um lugar importante na história das aeronaves bimotoras. E aí, você gostaria de ter a chance de voar nessa aeronave incrível?